Fogo Morto, de José Lins do Rego. Eu não vou fazer nenhum tipo de introdução. Primeiro porque a proposta que eu tenho para livros como esse é simplesmente de leitura, né? Então o que a gente vai fazer aqui é ler o livro e vai ter digressões, comentários conforme o livro nos for pedindo, né? Então não vou falar sobre períodos, não vou falar sobre o autor, não vou falar sobre a recepção do livro, nada disso, né? Eu só vou falar sobre o livro em si, né? Também não vou fazer um livro introdutório sobre o que eu vou fazer aqui com esse livro, porque tem como simplificar, né? Eu simplesmente vou ler esse livro com você, de capa a capa, e vou fazer comentários conforme for vindo, né? Um outro motivo pelo qual não vou fazer a introdução do que eu estou fazendo aqui é que eu já tenho um livro lido aqui no canal, o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Foram 198 vídeos. Os 3 primeiros vídeos são vídeos introdutórios, e lá eu explico por que eu faço esse tipo de trabalho e não o que geralmente se faz, que é, por exemplo, fazer um vídeo resumindo a obra ou qualquer outra coisa, né? O que se faz aqui no YouTube mesmo e o que se faz em sala de aula. Então lá no comecinho do Dom Casmurro eu explico, se você ficar curioso. Se não, vamos direto à leitura. Eu acho que o mais importante é o livro em si. Okay? Então, capítulo 1. Bom dia, mestre Zé, foi dizendo o pintor laurentino a um velho de aparência doentia, de olhos amarelos, de barba crescida. Está de passagem, seu Laurentino? Vou ao Santa Rosa, o coronel mandou me chamar para um serviço de pintura na Casa Grande. Vai casar a filha. É um desafio para a gente tem que lembrar não só dos nomes dos personagens, mas o nome dos engenhos. Isso é importante. Então, lembre-se que o nosso primeiro engenho já apareceu, que é o Santa Rosa. Vou mandar... o coronel mandou me chamar para um serviço de pintura na Casa Grande e vai casar a filha. O mestre José Amaro, que é o mestre Zé, né? Celeiro dos velhos tempos, trabalhava na porta de casa, com a fresca da manhã de maio agitando as folhas da pitombeira, que sombreava a sua casa de taipa de telhado sujo. Lembre-se que fresca é um vento, né? Então, a fresca, com a fresca da manhã de maio. Pitombeira é uma árvore grande, frondosa. Se eu não me engano, ela tem uns frutos assim. Você pode encontrar bem facilmente no Google Image. E taipa, uma casa de taipa é a mesma coisa que a casa de pau a pique, ou casa de estuque, tabique. São todas, tudo o mesmo jeito de chamar uma casa de taipa. Como que você faz uma casa de taipa? Então, basicamente, você faz um gradeado com varas ou paus. Então, imagine, você pega diversos galhos finos, vamos supor, porque seria o que você vai encontrar. E você coloca esses galhos assim e faz um gradeado. Aí vem galho de assim, então você tem um gradeado. Ótimo, aí você tem essa estrutura. Como que você vai preencher essa estrutura? Você vai preparar barro, vai amassar bem o barro e vai preencher toda essa estrutura com esse barro. É claro que essas moradias são típicas de lugares mais pobres, né? No Nordeste a gente encontra bastante disso. Lembre-se sempre de usar o Google Image como um amigo teu, porque o ideal é que você consiga visualizar essas coisas, né? Há 2 modos de entender um livro, no mínimo 2 modos de entender um livro. Um é no seu modo conceitual. Eu sei que é uma casa de taipa, eu sei o que é taipa. O outro é no seu modo mais, vamos colocar assim, imaginativo, que você consegue ver essas coisas. Então seria interessante você fazer um esforço para tentar ver a pitombeira que sombreava, que lançava a sua sombra na casa de taipa de telhado sujo do mestre José Amaro. Lá para dentro estava a família.
Sentia-se cheiro de panela no fogo, chiado de toicinho no braseiro, que enchia a sala de fumaça. Vai trabalhar para o velho José Paulino? É bom homem, mas eu lhe digo, estas mãos que o senhor vê nunca cortaram sola para ele. Tem a sua riqueza e que fique com ela. Não sou criado de ninguém. Gritou comigo, não vai. Grita, mas é bom homem, mestre Zé. Eu sei, a bondade dele não me enche a barriga. Trabalho para homem que me respeite. Não sou um traste qualquer. Conheço esses senhores de engenho da Ribeira como a palma da minha mão. Está aí o senhor Álvaro do Aurora. Não, está aí. O senhor Álvaro do Aurora custa pagar. É duro de roer, mas gosto daquele homem. Não tem esse negócio de grito. Fala manso. É homem de trato. Isto de não pagar não está na vontade dele. Também aquele Aurora não ajuda a ninguém. Bom, então a gente tem o próximo engenho, né? Aurora. Aparentemente esse Aurora não é tão próspero assim. E o Álvaro de Aurora, do Aurora, é diferente do José Paulino, né? Muito trabalho, mestre Zé. Está vasqueiro. Vasqueiro é outra palavra interessante, difícil de conseguir, de alcançar. Está vasqueiro. Está vasqueiro tem umas encomendas de gurinhem. Um tangerino passou por aqui e me encomendou esta sela e uns arreios. Lembre-se que tangerino é a mesma coisa que tangedor de animais. Quando você tange os animais, você guia os animais, né? Literalmente tanger é tocar, né? Tanto é que você vai encontrar, por exemplo, em alguns poemas alguém tangendo a harpa, né? A linha tangente, por exemplo, me perdoe se eu estou enganado, mas você tem um círculo, correto? E aí tem uma linha, então aqui está o círculo. A linha tangente é a linha que não passa pelo meio do círculo. Ela simplesmente encosta no círculo, né? Então não passa pelo meio. Daí que a gente tem a expressão, por exemplo, sair pela tangente, né? O que é sair pela tangente? Você me coloca uma questão difícil e eu desconverso, né? Então, em vez de passar pela questão, imagine que a questão é o círculo, em vez de eu passar pela questão, atravessá-la, eu vou simplesmente tocar a questão, porque você puxou o assunto, só que eu vou tentar sair pela tangente. Ótimo, então eu tenho várias cabras, por exemplo, e se eu vou tanger os animais, eu vou tocar nos animais. Tocar, lembre-se, a gente pode ter esse sentido de tocar, como a gente está vendo até agora, ou o sentido de tocar em frente, né? Então, um tangerino é aquele que tange os animais, é aquele que guia os animais, é um tangedor de animais, transportando, por exemplo, um grupo de animais de um lado para o outro, né? Um tangerino passou por aqui e me encomendou esta sela e uns arreios. Estou perdendo o gosto pelo ofício. Já se foi o tempo em que dava gosto de trabalhar numa sela. Hoje estão comprando tudo feito. E que porcaria se vendem por aí. Não é para me gabar. Não troco uma peça minha por uma preciosidade que vejo. Basta lhe dizer que o senhor Augusto do Oiteiro adquiriu na cidade uma sela inglesa, coisa cheia de arrebiques. Pois bem, aqui esteve ela para concerto. Eu fiquei me rindo quando o portador do Oiteiro me chegou com a sela. Só antes da gente continuar, arrebiques são enfeites, né? Principalmente esses são enfeites ridículos e exagerados, né? Cheio de frufru, eu acho que é um outro jeito. Então o cara foi lá, comprou uma sala inglesa na cidade, cheia de frufruzinhos, cheio de arrebiques, mas pelo jeito não é tão boa, né? Eu fiquei me rindo quando o portador do Oiteiro me chegou com a sela. Disse, lá isso disse, por que o seu Augusto não manda consertar essa bicha na cidade?
e deu pela sela pressão. Se eu fosse pedir o que pagam na cidade, me chamariam de ladrão. Mestre José Amaro sabe trabalhar, não rouba ninguém. Ainda é o José Amaro falando. Você vai ver que às vezes ele fala de terceira pessoa em relação a ele mesmo, né? Com o mestre José Amaro ninguém mexe, por exemplo, né? Isso é comum, principalmente quando a pessoa está sendo um pouco mais enfático, né? O Tiago aqui não aceita esse tipo de coisa, né? E deu pela sela pressão. Se eu fosse pedir o que me pagam se eu fosse pedir o que pagam na cidade, me chamariam de ladrão. Mestre José Amaro sabe trabalhar, não rouba ninguém, não faz coisa de carregação. Eles não querem mais os trabalhos dele, que se danem. Aqui nesta tenda só faço o que eu quero. É verdade, mestre Zé. Ouvi outro dia, na Feira do Pilar, um figurão da Itabaiana gabando o seu trabalho. Lá de dentro da casa ouviu-se uma voz. Pai, o almoço está na mesa. Espera que já vou, gritou o velho. Não estou mouco. Mouco é surdo. Um outro modo de dizer mouco é amouco. Eu não estou mouco. Seu Laurentino, não faça cerimônia. A casa é sua. Muito obrigado, mestre Zé. Tenho que ir andando. Fique para comer com a gente. Tem pouca coisa, mas dá. O pintor Laurentino aceitou o convite. O velho José Amaro foi, já dizendo para dentro de casa. Sinhá, tem gente para o almoço. E enquanto se ouvia rumor de vozes no interior da casa, o mestre foi falando. Estou velho, estou acabado. Não tive filho para ensinar o ofício. Pouco me importa que não me procurem mais. Que se danem. O mestre José Amaro não respeita a lição de ninguém. Dentro de casa, o cheiro de sola fresca recendia mais forte que o da comida no fogo. Viam-se por toda parte arreios velhos, celas arrebentadas e pelo chão pedaços de sola enrolados. Uma mulher, mais velha do que o mestre, apareceu. Bom dia, seu Laurentino. O senhor vai desculpar, o Zeca tem cada uma, é almoço de pobre. Nada, dona Sinhá. Só fiquei porque não sou homem de cerimônia. Pobre não repara. O mestre José Amaro, arrastando a perna torta, foi-se chegando para a mesa posta, uma pobre mesa de pinho sem toalha, e comeram o feijão com carne de Ceará e toicinho torrado. Para o canto estava a filha Marta, de olhos para o chão com medo. Não deu uma palavra, só falava o mestre. E aí o mestre vai continuar. Deixa eu só te dar uma palavra aqui que é carne de Ceará. Carne de Ceará, charque, jabá, carne de sol, carne seca, são mais ou menos a mesma coisa, né? Se você vai no dicionário, ele vai dar tudo isso como sinônimo. Quando eu estava preparando as coisas, procurando fotos, né? Lembra que eu falei para você que é sempre interessante ver fotos e informações extras? Parece que algumas pessoas fazem distinção entre charque, jabá, carne de Ceará. Parece que pode haver uma distinção, mas se a distinção é pequena, as coisas são mais ou menos a mesma coisa de acordo com o dicionário, né? Então não deu uma palavra a menina, né, a Marta. Menina, vírgula, a gente vai ver, porque ela não é tão menina assim. Não deu uma palavra, só falava o mestre. Sou pobre, seu Laurentino, mas não faço vergonha aos pobres. Está aí minha mulher para dizer. Aqui nessa minha porta tem parado gente rica, gente lorde para me convidar para isso e aquilo. Não quero nada. Vivo de cheirar sola, nasci nisto e morro nisto. Tenho esta filha que não é um aleijão. A aleijão é monstro, é uma deformidade. Então é um elogio ali. Então ele está falando, olha, minha filha não é um monstro, não é um aleijão, né? Eu tenho essa filha aqui. E aí a mãe, né? Zeca tem cada uma, deixa a menina. O que é que estou dizendo demais? Tenho esta filha e não vivo oferecendo a ninguém. A moça abaixou mais a cabeça.
era pálida com os seus 30 anos. Então, aí a gente está sabendo agora a idade da menina. Era pálida com os seus 30 anos, de pele escura, com os cabelos arregaçados para trás. O mestre José Amaro olhou firme para ela e continuou. Não se casa porque não quer. É de calibre, como a mãe. Calibre aqui é valor, é merecimento. Então ela tem certo valor, ela tem esse certo merecimento. Se ela quisesse casar, ela casaria. Cala a boca, Zeca. A gente não está aqui para ouvir besteira. Eu não digo besteira, mulher. Se não quiser me ouvir, que se retire. Estou falando a verdade. É só isso que me acontece. Ouvir mulher fazer má criação. Aí o mestre José Amaro levantou a voz. Nessa casa mando eu. Quem bate sola o dia inteiro, quem está amarelo de cheirar sola, de amansar couro cru. Fala o que quer, seu Laurentino. Isto aqui não é casa de Vitorino Paparrabo. Isto é casa de homem. A gente já vai encontrar o Vitorino Paparrabo, que vai ser um personagem bem interessante. As mulheres foram se levantando da mesa e o mestre saiu da sala. Havia um pé de bogari cheirando na biqueira. Bogari é um arbusto de flores brancas, que são muito cheirosas. Então havia um pé de bogari cheirando na biqueira. A sombra da pitombeira crescia mais ainda sobre a casa. Por quê? Por que essa sombra crescia? Porque conforme o sol ia subindo, a posição, né? Então a sombra ia crescendo. Lembre-se que no meio-dia a sombra está menor possível, correto? Porque o sol está bem no meio, bem no alto do céu. Então a sombra da pitombeira crescia mais ainda sobre a casa. O mestre José Amaro olhou para a estrada, para os fins da várzea muito verde. O que é várzea? Várzea é uma área em torno do engenho, onde se espalha... desculpe. Isso é uma outra coisa, eu já vou falar o que. É uma planície, né? Pode ser em torno do engenho, mas não, geralmente ele é uma planície à margem de um ribeirão. Segundo o dicionário, outro jeito de dizer várzea é a barga ou barga. Então o mestre José Amaro olhou para a estrada, para os fins da várzea muito verde. É o que lhe digo, seu Laurentino. Você mora na vila. Soube valorizar o seu ofício. A minha desgraça foi esta história de bagaceira. Aí sim, bagaceira é a definição que eu estava lendo para você. O que é a bagaceira? A bagaceira é a área em torno dos engenhos, onde se espalha o bagaço da cana, depois que você espremeu, tirou o doce da cana, para que seja usado como combustível, né? A minha desgraça foi essa história de bagaceira. A gente vai ter que entender o que ele quer dizer com história de bagaceira. É verdade que o senhor de engenho nunca me botou canga. Vivo nesta casa como se fosse dono. Então, qual que é a relação de o senhor do engenho botar canga e a bagaceira? Então a gente está falando de uma área ali no engenho onde o senhor não usava e ele deu pro José Amaro para que ele pudesse morar, né? Lembre-se que dar vírgula, né? Ele deixa o cara morar ali, mas ainda assim é propriedade do senhor de engenho, né? Canga é o que você coloca nas costas de um animal, principalmente, sei lá, um boi, um cavalo, para que ele carregue peso, né? É verdade que o senhor de engenho nunca me botou canga. Vivo nesta casa como se fosse dono. Ninguém dá valor a oficial de beira de estrada. Oficial aqui, trabalhador, né? Porque a casa dele fica na beira de estrada e ele fica prestando serviço para as pessoas que vêm, né? Se estivesse em Itabaiana, estava rico. Não é lastimar, não. Ninguém manda no mestre José Amaro. Aqui moro para mais de 30 anos. Vim para aqui com meu pai, que chegou corrido de Goiânia. Coisa de um crime que ele nunca me contou. O velho não contava nada. Foi coisa de morte, esteve no júri.
era mestre de verdade. Só queria que o senhor visse como aquele homem trabalhava na sola. Uma peça dele foi dada pelo barão de Goiânia ao imperador. Foi para trás, veio cair nessa desgraça. É a vida, seu Laurentino. O mestre José Amaro não é homem para se queixar. Estou somente contando. Aguento no duro.